Shalom Aleichem, paz seja convosco. O programa de hoje nós queremos falar sobre os profetas modernos. A gente sabe, Ricardo, sim, que existe, seu nome hebraico é Abraham, né? Adam. Exato. Não vou esquecer, primeiro homem da terra, né? Primeiro homem. Então, a gente sabe que o povo de Israel, apesar de ter a prioridade na prédica do Evangelho, no recebimento de Mashiach, muita gente não entende bem isso, que é a prioridade. O que é a prioridade? Você tem que dar atenção, em primeiro lugar, para o povo de Israel. Tem que fazer um trabalho, levar Yeshua para as nações. Primeiro, para o povo de Israel. Né? Sim. E a gente vê que isso foi seguido pelos apóstolos. Por exemplo, o apóstolo Paulo é escolhido para ser apóstolo dos gentios. Exato. Toda cidade que Paulo chegava fora de Israel, primeiro lugar que ele procurava, uma sinagoga. A casa de um judeu para ele se hospedar, para ele ficar ali, como é o caso de Priscila e Áquila. E ali ele passava a semana, mas no sábado ele estava na sinagoga. Mas não era para ele pregar para os gentios? Por que ele ia na sinagoga primeiro? Já que ele era apóstolo dos gentios. Sim. A prioridade. Primeiro, o judeu. Hoje não há atenção nesse sentido, são poucos, né, que estão preocupados. Eu conheço alguns que trabalham nesse sentido, mas poucos estão preocupados em dar essa prioridade. Mas a pergunta que fica no ar é o seguinte: por que será, né, que não se dá prioridade ao povo judeu? Tem um segredo. Sabe qual que é o segredo? Exatamente. Primeiramente, Shalom Aleichem a todos, uma boa tarde. A questão é que o judeu, ele conhece a verdade. E por conhecer a verdade, dificilmente alguém que não seja do povo judeu vai conseguir convencer o povo judeu a querer em Mashiach. Não, dificilmente. O judeu, o israelita, ele está preparado para isso. Se alguém disser para mim assim, não, mas o judeu é difícil, não adianta falar com ele que ele não vai aceitar Yeshua. Ele não quer. Não. Está errado. Ele quer sim. Por exemplo, nós fazemos a liturgia judaica na nossa sinagoga, aqui no Tucuruvi, em São Paulo. E todos os sábados, no final do sábado, nós fazemos a Havdalah, que é a cerimônia de mudança do sábado para os demais dias da semana. E tem uma canção que nós cantamos, que é Eliyahu Hanavi, Elias o profeta. E nessa canção nós cantamos: venha Elias o profeta e nos anuncie o Mashiach ben Davi. Essa canção, nas sinagogas, nos lares judaicos, se canta todos os sábados, quando o sábado termina. Um pedido para Deus mandar Elias, como está lá na profecia que Elias viria antes de Mashiach, né? Sim. Que mande Elias para nos falar do Mashiach. Sim, exatamente. Então como é que o judeu não quer o Mashiach? Quer o Mashiach e o Mashiach, ele é uma questão judaica, totalmente judaica. Foi prometido para Israel, né? Exatamente, para o povo de Israel. Ele quer. Em Pessar, a porta da casa fica aberta para que os filhos perguntam: mas por que a porta está aberta, pai? Para que entre o profeta Elias. Exato. E nos anuncie o Mashiach. Então, o nosso povo quer sim o Mashiach. Yeshua falou: olha, vós me buscareis e não me encontrareis, mas vós me buscareis. Exato. Agora, nós vamos falar dos profetas hoje, nós vamos ter, o tempo normalmente é curto. Nós hoje iríamos falar de quem matou Yeshua, vamos falar no próximo programa. Exato. Vamos revelar quem matou realmente Yeshua, ou quem participou da morte de Yeshua, né? Todo mundo acha que é só o povo judeu que tem culpa.
né? Mas existe uma profecia que fala no capítulo 13 de Devarim, Deuteronômio, vai dizer o seguinte, capítulo 13, do versículo 1 ao 6. Tá fácil aí? Sim. Vamos lá. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio. Tá bom. O que você nota aí? Olha, na Torá, Deus orientando através de Moisés o povo de Israel. Olha, quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti. Olha, primeira coisa, telespectador, internauta. O profeta tem que se levantar no meio de Israel. Isso é a primeira coisa. Levantou um profeta lá na China, no Japão, nos Estados Unidos. É parte do povo de Israel? Não. Pronto. Israel não tem obrigação nenhuma de crer. Não precisa nem ouvi-lo. Não. Não precisa se levantar no meio de ti. Exato. Primeira coisa. Segunda coisa. O Senhor teu Deus te suscitará... Desculpe. Quando o profeta se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio. E suceder o tal sinal ou prodígio. E suceder. Tem que acontecer. Não pode um profeta verdadeiro dar um sinal e o sinal não acontecer. Exato. Se não aconteceu, falso profeta. Isso é errado. Não tem mais o que conversar. Falso profeta. Não tem desculpa, justificativo, mas é o seguinte, o que aconteceu foi isso, não era bem assim, o profeta não entendeu bem. Não é profeta. Exato. Falso profeta. Definitivamente. Perfeito. Não tem meio termo. Exato. E suceder o tal sinal, o prodígio de que te houver falado, agora vem o ensinamento do profeta. Bom, mas, Rabino, o profeta surgiu no meio do povo de Israel, deu uma profecia, ou deu um sinal, e aconteceu o sinal. Bom, já está, vamos dizer aí, 80% aprovado como profeta. Ele deu o sinal e aconteceu. Já está na categoria. Surgiu no meio de Israel, deu o sinal aconteceu. Exato. Agora vem o terceiro ponto de identificação desse profeta. Né? Como é que diz aí? E suceder o tal sinal ou prodígio, de que te houver te falado, dizendo, vamos após outros deuses, que não conhecestes e sirvamos. Agora que tá. Exatamente. Esse profeta fez o sinal, aconteceu, ele ganhou credibilidade. Sim. Você vê que uma das razões que Yeshua, conhecido como Jesus, foi aceito no meio do povo de Israel, é porque ele fez vários sinais. Exato. Então ele tinha credibilidade. Perfeito. Tá? Agora, tem mais um ponto que Yeshua tinha credibilidade. Ó. E se ele disser, né, te houver falado, vamos após outros deuses que não conheceste e servamo-los. Exato. Idolatria. Idolatria, gente, não é só ajoelhar diante de imagem, de ídolos. Não é só isso que é idolatria. Idolatria é tudo aquilo que te liga à idolatria. Um ensinamento que te liga à idolatria. Às vezes uma comida que você come, uma festa que você celebra, vai te ligar de alguma forma à idolatria. Exato. Então, se esse profeta ensina coisas que vai te ligar à idolatria, o que está escrito a respeito, o que Deus falou que é para fazer? Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. Não ouvirás. Não ouvirás. É a Torá ensinando. E o povo de Israel leva muito a sério esse critério que está aqui no capítulo 13 de Deuteronômio, Devarim. Bom, o pessoal que quiser ligar para a rádio é 4210-3060, 4210-3060, deixa o seu recado. E o pessoal que está nos acompanhando pela internet, né? A Sinagoga Talmidei Torá, os que querem nos visitar, fica no Tucuruvi, na Avenida Tucuruvi, bem próximo do metrô. Avenida Tucuruvi 993, mas você entra em contato conosco, agenda a sua visita. Tem aí o nosso WhatsApp para o pessoal da internet, é 997011932. Pega aí a sua caneta e um papel para você anotar
o WhatsApp da sinagoga. Pega aí sua caneta, eu vou dar um minutinho. Lembrando e aí, que o código é 41. Código é 41, viu, gente? Código é 41, mas você pode nos acessar pela internet, pelo WhatsApp. Pega a caneta. Enquanto você pega a caneta, nós vamos falar mais um pouquinho. Eu já volto dando o telefone, tá? Então, Rabino, Yeshua, Jesus, ele preencheu já de cara os 2 critérios. Ele é do povo de Israel, ele é judeu. Eu costumo dizer que Jesus não era judeu, ele é judeu, porque ele nasceu judeu, ele morreu judeu, ressuscitou judeu e continua judeu. Então, ele é judeu, ele é do povo de Israel. Primeiro ponto. Primeiro critério. Fez sinais e aconteceu. Fez sinais e maravilhas e aconteceram. Foram visíveis, e o outro ponto? Não é verdade. O ensinamento dele. Aí o ensinamento dele. Exatamente. Tanto é que ele foi provado uma vez por um dos sábios ali, um dos fariseus. Fariseu nem sempre significa que é gente ruim, viu, meus amigos? Fariseu era um segmento do judaísmo da época de Yeshua e era o mais zeloso que tinha. Inclusive, Paulo era fariseu, tá? Um dos fariseus perguntou para ele: Senhor, qual é o primeiro mandamento? Exato. Aí ele falou, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma, né? De todo o teu poder. Falou que um é o Senhor, que é praticamente o Shema, né? Ele falou antes, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Had. Adonai Eloheinu, Adonai Had. Ouve Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um. O eterno é um. E amarás o eterno teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e tal. Exatamente. Então, Yeshua, aí existe uma coisa muito importante que vocês têm que levar em consideração, que Yeshua nunca transgrediu a Torá. Exato. Tem gente que fala que Yeshua transgrediu uma... Não, jamais. Até porque se Yeshua tivesse transgredido qualquer mandamento da Torá, exatamente, ele já seria morto. E morto por um motivo justo. Você vê, por exemplo, no caso de Estevão, que levantaram falsa testemunha contra ele e tal, e o acusaram de ser contra a Torá. Exato. Tá lá em Atos. Exato. Aí apresentaram testemunhas falsas e o que aconteceu? Estevão foi apedrejado. Que é a forma e como Paulo, inclusive na época, Saulo, né, ele estava presente, ele aprovou. Sim. Mas por quê? Porque acusaram Estevão e houve testemunhas. Exatamente. Pronto, ele foi apedrejado e morto. Exato. O mesmo teria acontecido com Yeshua. Sim. Se Yeshua, Jesus, tivesse transgredido qualquer mandamento da Torá, por mínimo que ele fosse, ele seria apedrejado. Ele nem morreria na cruz, seria por apedrejamento. Mas ele não cometeu. Tanto é que, quando ele foi preso, ele foi entregue na mão de Pilatos. Exato. Foi entregue na mão dos romanos, por quê? Porque eles não acharam na lei, o Sinédrio, o conselho farisaico, sim, não conseguiu encontrar na lei qualquer transgressão contra Yeshua. Nada que pudesse condená-lo. Aí incitaram os fariseus, os romanos, sim, dizendo, olha, ele coloca em risco a nação. Coloca em risco o poder de Roma aqui. Então nós estamos entregando ele é perigoso. Sim, mas na nossa lei aqui não tem como acusá-lo de nada. Exato. Então Yeshua preencheu as exigências de um profeta. Bom, você que pegou sua caneta agora, o telefone da rádio é 4210-3060, o telefone aqui de São Paulo, e o telefone do WhatsApp 41 99701 1932. Vamos lá? 41 99701 1932. Voltando então... Uma outra questão, Rabino, é que se Yeshua tivesse cometido qualquer transgressão da Torá, ele jamais poderia ser o nosso Salvador. Ele não teria como ser o nosso Salvador se ele tivesse. Yeshua é a figura de Adão. Adão nunca pecou até um determinado ponto. Sim, exato. Então o Mashiach, o segundo Adão, tinha que ser igual ao primeiro nesse sentido, de não ter pecado. Exato. Um pecador já estaria derrotado por Satanás. Pecou, acabou. Então ele não pecou, por isso o sacrifício dele foi aceito pelos nossos pecados e ele derrotou a Satã, porque ele nunca pecou. Né? Essa é uma razão pela qual multidões de Israel aceitaram Yeshua como Messias.
Porque era um profeta, fazia sinais maravilhosos, né? Como ninguém nunca mais fez. E também ensinava conforme a Torá. É uma coisa, a gente falou aí de Yeshua, que Yeshua cumpriu o mandamento, mas aqui em Deuteronômio 13 vai estar escrito, ó, no verso 4. Preste atenção no verso 4, outra condição, ou por que o povo de Israel tem que ficar esperto e não ouvir a palavra de qualquer profeta. Exato. Por quê? Vamos ver. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a eles vos achegareis. Aí, o Shema Israel, Exato. né? O Shema. Exatamente. E que nós devemos guardar os mandamentos, né? O Ver Havitá et Adonai Elohecha, né? Nós devemos Coração, ouvir, com todas as forças. guardar os mandamentos. Então, se esse profeta ensinou contra a Torá, contra os mandamentos de Deus, Sim. Deus está provando quem? O Senhor vos está provando. Exato. O Senhor nos está provando. O Senhor está provando o povo de Israel para ver se vocês andam no meu caminho. Eu deixei vir um profeta, fazer um sinal, aconteceu o sinal, Exato. e ele ensinou coisas contra o Eterno. Então, o Senhor está provando para ver se você é fiel, se você vai na onda desse profeta. Exatamente. Ou não. Exato. Entendeu? Então, o povo de Israel, ele é blindado, ele é protegido por isso aí. É uma coisa simples. Torá, não é? A gente, por exemplo, como nós somos messiânicos, nós cremos em Yeshua, né? Até por sinal, ontem eu tive o privilégio de conhecer a Aline, que tem lá o trabalho dela, Israel com a Aline, e é uma judia, né? Então a gente quando nós temos e já tivemos encontro com autoridades judaicas, eles perguntaram para mim: você cumpre a Torá? Sim. Quantos anos? Falei, 8 anos. Amém. Foi uma das exigências. Exato. Não de profeta, para outras coisas, mas foi uma exigência para credibilidade, se eu cumpria a Torá, se eu guardava os mandamentos e há quanto tempo. Exatamente. Bom, havendo só uma questão que muitos irmãos que estão nos ouvindo, eles não sabem o que é a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Tá? Então todos vocês cristãos, todos cristãos têm uma Torá na sua casa, tá bom? Gênesis até Deuteronômio, todos os ensinamentos do Eterno estão contidos na Torá. Então, se o profeta ele diz algo que seja contra a Torá, ele já está desqualificado e o povo de Israel jamais vai ouvi-lo, certeza. Entre em contato conosco, liga aí para a rádio 4210-3060 ou para o nosso WhatsApp 41 99701-1932. É o nosso telefone e também o Pix, caso você queira contribuir. Você está convidado a nos visitar aqui em São Paulo. A sinagoga Talmidei Torá está no Tucuruvi, a 100 metros do metrô, bem pertinho, tá? Sim. Bom, Em relação a Yeshua, Rabino, ele nos ensinou a identificar um profeta? Também, Yeshua nos ensinou, porque Yeshua disse o quê? Pelos frutos conhecereis. Conhecereis. Então, olha, é necessário nós examinarmos, não irmos crendo em qualquer pessoa. Normalmente as pessoas não judias ou gentias, o próprio Yeshua fala disso lá em Mateus. Ele fala que os gentios buscam pelo que havemos de comer, o que havemos de beber, com o que havemos de nos vestir, né? E aí Yeshua fala para eles assim, ó: buscai, o vosso Pai Celestial sabe o que necessitais. Tudo que precisais, exato. Vê aí Deuteronômio 28 para nós, já para adiantar um pouquinho. 28 ou 18? O 28 primeiro, que vai falar das bênçãos e das maldições, tá? Qual que é o versículo? Eu te digo o versículo, no começo do capítulo 28, ele vai falar aí. É versículo 1. Ele vai falar. Mas o que eu quero dizer? Yeshua falou assim, olha, não andeis preocupados. E ele fala, porque os gentios se preocupam com isso. Exato. Com o que havemos de comer, de beber, com a prosperidade, de ficar rico. O que eu posso fazer para prosperar? Ele não está interessado no Deus. O que eu posso fazer para servir esse Deus, para obedecer esse Deus? Ele está preocupado o que eu vou ganhar.
Exato. O que eu tenho em troca? E aí a pessoa já oferece tudo. Você pode ficar rico, prosperar, tal. Exato. Mas, no entanto, Yeshua falou, não seja como eles. O vosso Pai Celestial sabe tudo o que necessitais. Exato. Buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. O reino de Deus. E a sua justiça. E a sua justiça. E todas as demais coisas que você está procurando vos serão acrescentadas. Vos serão acrescentadas. É promessa. Se você buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as bênçãos virão. E outra coisa, as bênçãos virão e te alcançarão. Pensa numa perseguição. Ontem uma irmã de Larinho, de Cumbica, ela falou para nós assim, eu não sigo vocês, eu persigo vocês. Eu achei interessante a linguagem dela. Eu sou uma perseguidora de vocês. Mas nós passaremos a ser perseguidos pelas bênçãos. Entendeu? Se nós obedecemos a Deus, Ele direciona as bênçãos para nós. Vamos ver Deuteronômio. Perfeito. Deuteronômio 28, versículo 1. E será que, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Olha aí. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Exatamente. É só você buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Agora, um detalhe importante ainda, antes de entrar e identificar alguns profetas falsos de hoje, veja bem, é o seguinte, nós temos que examinar então um profeta, não é ir acreditando, fala bonito, as palavras são sedutoras, não é por aí. Nós temos que examinar os profetas, os frutos deles, compará-los com a Torá. Sim. Aí entra o nosso povo, o povo judeu, comparando com os ensinamentos bíblicos, fazendo esse cheque, e aí, dependendo do caso, eles não vão nem dar crédito. Exato. Dependendo da pessoa que fala, não vão dar crédito. Mas é o quê? É um critério que nós temos que ter para não ser enganado, gente. Olha aqui, você está doente, tá com problema no coração aí. Aí alguém fala para você, olha, tem um médico aqui, clínico geral, ele cobra baratinho. Tá, mas o meu caso é sério, é coração e tal. Não. Ele vai te atender. Agora, se você quiser, tem um médico em tal lugar, vamos dizer assim, lá na Avenida Paulista. Ele é especialista no negócio do coração. Ele examinou você, pediu o exame, pronto, ele já detecta na hora. Agora, o preço dele é maior. Sim. Ele cobra mais caro, mas é especialista. Qual dos dois que você vai, rádio ouvinte? Você vai naquele baratinho ou você vai naquele que é especialista? Se você está procurando uma escola para estudar para o seu filho, tem uma escola bem meia boca, vamos dizer assim, próximo da sua casa lá, mas tem uma escola boa, que vai depender de ônibus para o seu filho pegar, mas lá é uma escola boa, é mais longe, você vai ter mais trabalho. Qual das duas escolas você pega para o seu filho? Você não vai escolher a melhor? Por que em termos de salvação você entra em qualquer barco? Exato. Você aceita qualquer coisa, você acredita em qualquer um, por quê? Em termos de salvação você faz isso? A sua salvação, a sua vida eterna está em jogo. Você pode estar sendo enganado e perder tudo, porque você, agora, para outras coisas você vê tudo, examina tudo. Você não entra em qualquer uma, só no campo espiritual que você embarca em qualquer coisa. Então é preciso examinar esse líder, a vida dele, se ele é um homem obediente a Deus, se ele tem um endereço fixo, tá? Se ele tem um bom testemunho. E Shaul Hachalia vai dizer a Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, nós temos que conhecer a vida daqueles que estão nos ensinando. Olha, hoje existe líderes que pregam até a favor do aborto. Até a favor do aborto. Imagine o crime que é o aborto. Exato. Mas por quê? Ele não quer que os seus auxiliares, os seus líderes,
tenham família grande, que vai custar muito caro para mim, para a igreja. Então eu recomendo o aborto. Eu recomendo a controlar, não ter filhos. Aí está tudo contra a palavra de Deus. Isso são coisas graves. Graves. Mas o povo está preocupado com isso? Examinar a vida, os ensinamentos do líder? Não, não está, né? Então, vamos continuar aí. Vamos ver agora. O espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Nós vamos dar mais uma vez aqui o telefone para o pessoal da Rádio 4210-3060 e o telefone nosso da internet é 41 99701 1932. Você de São Paulo pode nos visitar na nossa sinagoga Talmidei Torá, Avenida Tucuruvi 993. Avenida Tucuruvi 993. Você acha que os judeus devem rejeitar todos os profetas? Não. Os novos profetas, eu digo. Os novos profetas. É o que eu disse. Eles vão aplicar os critérios. Por favor, o nosso... Vem aqui que eu não posso atender a ligação aqui. Então, nós devemos... Eles vão aplicar esse teste, não é? Se a pessoa cumpre a Torá. Não cumpre, acabou. Ele não vai acreditar, tá? Mas é isso aí, gente. Nós vamos falar agora um pouco... Olha, vamos falar um pouco de algumas religiões que tem hoje e vocês vão notar bem essa palavra aqui. Olha, a torre de vigia proíbe a transfusão de sangue, não é isso? A ponto até de alguém poder até morrer por falta de transfusão de sangue, porque o sangue, segundo eles, injetado na veia, é a mesma coisa que comer o sangue. Né? Segundo eles. Para nós não é isso. Transfusão de sangue não é comer sangue. É outra coisa. Né? Mas, ao longo da história, o fim do mundo foi marcado, olha, 1914, 1918, 1925, 1941 e 1975. Nada se cumpriu. Agora o povo tá ligado? Você vai falar, não, mas não tem mais ninguém. Claro que tem. Passam por cima, dão uma desculpa. Exato. Não tem desculpa. A profecia foi falsa, fez uma previsão, foi falsa. Reconhecer a falha, pedir perdão para Deus e voltar atrás e ver o que está errado. Exatamente. Mas não continuar cometendo erros sucessivos. Em 1975, eu morava em Cruzeiro, no estado de São Paulo, trabalhava numa indústria lá chamada Fábrica Nacional de Vagões. E eu estava lá em 1975, eu tinha amigos ali que eram da Torre de Vigia, Testemunho de Jeová. Sim. E eu falei para eles, peguei o livro, Vida Eterna na Liberdade dos Filhos de Deus. Eu mostrei para eles, aonde diz o seguinte, que os 6.000 anos da existência do homem, naquela época, 1975, estava no livro. Os 6.000 anos da existência do homem terminarão na metade do ano de 1975. Aconteceu alguma coisa em 1975? Nada. Então aí, ponto final. Agora, se você quer continuar, problema seu, mas você já teve o sinal. Exato. E isso eu vi, eu presenciei e eu cheguei a conversar com essas pessoas e falar, não vai se cumprir o que está no livro de vocês. E não se cumpriu. Agora, com referência à transfusão de sangue, por exemplo, aqui na página 5 do nosso estudo, vai dizer assim, em Atos capítulo 15, verso 29, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, olha aqui o sangue, carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Atos 15, 28 e 29. Em Gênesis 9, 4 e 5, vai dizer, Gênesis 9, 4 e 5, carne, porém, com a sua vida, isso é, com o seu sangue não comereis. Olha, gente,
carne com sangue. Não é só o sangue. Aí que está o problema. As pessoas falam, não, mas eu não como sangue. Eu não como chouriço, não como galinha, como é que chama? Pardo? Ao molho pardo. Ao molho pardo, então não como sangue. Mas a carne que você compra não tem sangue? Então, o nosso povo, o povo de Israel, faz um abate do animal, que é chamado de abate kosher, onde todo o sangue do animal é escoado antes que o animal morra. Exato. Então é feita a degola do animal, o animal fica deitado ou fica pendurado, mas vivo, é só a degola. Quando escoa todo o sangue, que o animal então dá o sinalzinho, 5 minutos depois, de que ele não tem mais vida, aí é feita a divisão do animal. Nos açougues convencionais de hoje, não é assim. O animal é abatido, praticamente o sangue não escoa. Exato. E aí essa carne é uma carne com sangue. Por que a torre de vigia não vê isso? Ao invés de estar preocupada com transfusão de sangue, por que ela não se preocupa em parar de comer carne com sangue? Exato. E aprofundar na Torá e ver como você pode comer uma carne, seja de frango, seja de boi, mas uma carne sem sangue, com abate kosher. Correto. Isso é muito importante. Se você estiver interessado nesse assunto, fale conosco. O nosso tempo não dá, mas a gente tem aqui o estudo completo sobre a carne com sangue, que está proibido em Atos capítulo 15, para os gentios, hein? Para os gentios em conversão. Bom, gente, vamos falar de mais um líder religioso. Em 1999, eu estava morando no Paraná. E eu resolvi ir a Maringá. Sabe por quê? Estava tendo um grande encontro em Maringá, um grande encontro religioso. O líder se chamava Miranda Leal, Alessio Miranda Leal. Eu fui lá e estava quase já na vinda de Jesus, né? Porque ele previu a vinda de Jesus para a virada do ano. 1999 para 2000, Jesus vinha. Eu fui lá, eu arrisquei, né? Fui até... Eles tentaram me pegar lá dentro, porque eu estava falando que não ia acontecer. Eu estava com um folhetim dizendo isso não vai acontecer, distribuindo lá, e me procuraram lá com segurança para me pegar lá dentro. 1999, em Maringá, no Paraná. Ele falou o quê? Ele falou que Jesus vinha. Ele previu que o mundo iria acabar na virada do ano de 99 para 2000. Quando a profecia não se concretizou, Miranda Leal foi obrigado a deixar a liderança e foi embora de Maringá. Ele já é falecido, mas foi um grande líder naquela época. Muita gente está... Olha, o evento tinha muita gente. Muita gente. Você vê como é que o povo é. Atrai as pessoas. Yeshua não veio, não é? Bom, liga para nós, 4210 3060 São Paulo, e pelo WhatsApp você vai entrar em contato conosco pelo 41 99701 1932. Se quiser mais informações, entre em contato conosco, visitar nossa sinagoga, fica na Avenida Tucuruvi 993, mas você precisa fazer contato primeiro, tá bom? Nós estamos aí à sua disposição para passar esses ensinamentos, enfim, tudo que for necessário. 5 a 7 de abril de 2023. Puxa, junho, maio, 2 meses atrás. 2 meses atrás. Exato. Um pregador por nome Romilson Ferreira, tá na internet. O que ele fala? Ele fala o seguinte, ele fala que no dia 7, 5 a 7, no 6, no dia da Páscoa judaica, ele fala que aconteceria o arrebatamento da igreja. Eu acompanhei no YouTube, eu acompanhei até a véspera, ele mantendo essa posição, que ia ocorrer o arrebatamento. Romilson Ferreira. Ele chama Deus de Iau. A gente não pode dar nome para Deus, viu, gente? O povo de Israel não dá nome para Deus.
Exatamente. Nem Jeová, nem Yahvé, nem Yahweh, nem Yahu, não. Nós chamamos Deus de o Eterno, Hashem, que quer dizer o nome, ou o Altíssimo, Adonai, enfim. Mas não usamos nome para Deus, porque o povo judeu, que é detentor da língua hebraica, não dá nome para Deus, tá? Então, o que aconteceu? Passou o dia 7 e o povo começou a cobrar o Romilson. E aí, Romilson? O que aconteceu? A profecia não se cumpriu. Olha o que o Romilson falou, gente. Olha o que ele falou. Não sou eu quem está falhando. Presta atenção. Não sou eu quem está falhando, irmãos. Quem está falhando, então, é o Eterno. Você já pensou? Ele falou que não era dele a falha. Não teve arrebatamento? Não, a falha não foi minha. Foi do Eterno. Que ele mandou eu falar, eu falei e ele não fez. A culpa é de Deus. Agora, isso aqui é um absurdo. Mas tem gente atrás. Aí ele fala, não, porque eu estou revelando o nome de Deus, que é Yahweh e tal, Yahweh. E tá aí mais uma falsa profecia identificada ao falso profeta. Exato. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nem todo profeta falso tem a intenção de o ser. Ah, mas o falso profeta, ele é do mal. Às vezes não. Eu não vou ler por causa do tempo, sim. Mas vocês conhecem aquela passagem que Pedro, quando Yeshua falou da morte dele, falou, olha, está chegando a hora em que o Filho do Homem será entregue na mão dos homens para ser morto, e tal. Aí Pedro entrou e falou assim, que é isso, mestre? Coisa assim. Nunca te aconteça tal coisa. Não. Aí o que Yeshua falou para Pedro? Lembra? Sim. Afastai de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Poxa, vocês acham que Pedro, quando falou para ele não morrer, Pedro estava com má fé? Estava? Com má intenção? Ou é porque Pedro gostava dele? Sim. Ele queria o bem de Yeshua. Gostava dele. Mestre, que é isso? Não vai morrer, não. Nunca te aconteça tal coisa. Exato. Não é? Sim. Não. Aí Yeshua falou, para trás de mim, Satanás. Não é que Pedro era Satanás, é que Pedro deu ouvido. E assim muita gente de boa fé faz bobagem. Exato. Muita gente de boa... Vocês vão ver no estudo quem matou Yeshua, vocês vão ver um grande erro que as pessoas estão cometendo hoje. Vocês vão ver nesse estudo que nós daremos num dos próximos, talvez no próximo programa, Deus o sabe. Gente, eu queria falar com vocês também de uma profetisa de renome nos nossos dias que surgiu no ano de 1844. Ellen White. Uma mulher humilde, mulher simples, fazia parte de uma comunidade evangélica lá nos Estados Unidos, e apareceu Guilherme Miller pregando a vinda de Jesus para o ano de 1843 e depois para o ano de 1844. E William Miller, ele conseguiu agregar muita gente. Muitos venderam casas, propriedades e deram todo o dinheiro ali para difundir a mensagem. Cresceu muito o movimento de Guilherme Miller. Sim. O que aconteceu? Chegou no dia 22 de outubro de 1844, esperaram até meia-noite. Na verdade, o dia termina no pôr do sol, não é meia-noite. Verdade. Esperaram até meia-noite. Jesus não veio. Pronto. O Miller tinha usado a profecia de Daniel para chegar naquela data, cálculos, números, enfim. Jesus não veio em 1844. O Miller abandonou o barco, muitos abandonaram o barco, mas um grupo resolveu rever o que estava acontecendo. E dentro desse grupo estava a profetisa White. Então ela se apresenta como profeta e funda o movimento adventista.
Eu gostaria de dizer o seguinte, que eu não acredito que ela tinha más intenções. Não acredito. Mas ela tinha limitações. Limitações. Agora, normalmente, quem nos segue tem que ter uma responsabilidade, porque nos segue. Quem a seguia não percebia as coisas. Eu vou mostrar para vocês alguma profecia. Olha, essa profecia aqui que está nos testemunhos da senhora White. Nunca escrevi um artigo, diz ela, que expressasse simplesmente as minhas ideias. Nunca escrevi um artigo, diz White, que simplesmente expressasse minhas ideias. Meus escritos são os que Deus tem revelado em visão. Os escritos dela, ela disse que Deus tinha revelado, nunca era da cabeça dela. Então vamos ver aqui alguns tópicos dos escritos de Ellen White. Tomar chá e café é pecado. Tá? Conselho sobre o regime alimentar, página 425. É pecado ser doente, porque toda doença é resultado de transgressão. Vocês acham que é verdade? Toda doença é resultado de pecado? De forma alguma. Lázaro Conselhos da Saúde, sim, página 37. Olha aqui, ainda nos conselhos alimentares. Pondes na mesa manteiga, ovos e carne, e vossos filhos deles participam. São alimentos justos com os artigos que lhes incitarão as paixões animais. E depois ides à reunião e pedis que Deus abençoe e salve vossos filhos, até que altura subirão as vossas orações. Foi contra comer carne, ovos e manteiga. Agora, será que ninguém conseguia ver essas coisas? Isso aí tá... Né? Olha, a senhora desculpa, a senhora é uma colaboradora, tudo, mas... Profeta não. Não há nada na Bíblia que fala isso. Né? Carne de porco. Olha só. Vocês sabem que os adventistas não comem carne de porco. Veja o que a senhora White falou. Alguns de nossos bons irmãos acrescentaram a carne de porco à lista de coisas proibidas pelo Espírito Santo e pelos apóstolos e anciãos reunidos em Jerusalém. Mas nós nos sentimos chamados a protestar contra essa decisão. Ela foi contra o ensinamento que proibia carne de porco. Tá vendo? Exatamente. Tá aqui, ó. Present Truth, Swine's Flesh, novembro de 1850. Aí não só não disse uma verdade, como ainda transgrediu um mandamento da Torá, que é explícito, né? Para não comer esse tipo de carne. Olha, é muito complicado. Olha, ela prevê que na volta de Yeshua, que seria naqueles dias, não hoje, ela previu que Yeshua viria logo, porque não veio naquele momento. Foi-me mostrado o grupo de pessoas presente à assembleia, disse o anjo. Alguns alimentos para os vermes, alguns submetidos às últimas 7 pragas. Alguns estarão vivos e permanecerão na terra para serem trasladados por ocasião da vinda de Jesus. Quer dizer, naquela época, 1850 aproximadamente, alguns estariam vivos, alguns que já eram adultos, sim, para a vinda de Jesus. Morreram todos. Não é necessário dizer que todos daquela época estão mortos, né? Exato. Essa outra coisa aqui eu considero gravíssima, ó. Discriminação racial. Olha só, as pessoas de cor, negro, né, não devem pressionar para serem colocados em igualdade com os brancos. Meu Deus, olha, um profeta, o Adam, ele tem que ser além da sua era. Muito além. Muita gente vai dizer, não, mas era a cultura da época, a escravidão nos Estados Unidos ainda, naquela época. Uhum. Mas o profeta não pode ser conivente com a cultura da época. Exatamente. Nós vamos falar aqui sobre os reformadores, inclusive que levou o povo de Israel a Hitler, teve a ver com uma questão cultural dos alemães. Sim. Então, um profeta, ele tem que estar além do seu tempo. Ele Sim. é profeta, ele fala por Deus. E o irmão de cor, com uma injustiça dessa. A pessoa de cor não deve pressionar para ser colocada em igualdade com os brancos. Por que ele é inferior? Palavra dela aí. Testemunho para a Igreja, volume 9, página 214. Vamos ver mais uma coisa aqui, ó. Devemos tratar
as pessoas não brancas com o mesmíssimo respeito com que tratamos as brancas. E podemos, por preceito e pelo exemplo, ganhar outros para o mesmo procedimento. Mas há uma objeção ao casamento de brancos com negros. Todos devem considerar que não têm direito de trazer à sua prole aquilo que a coloca em desvantagem. Não tem o direito dele dar como patrimônio hereditário uma condição que os sujeitaria a uma vida de humilhação. Os filhos desses casamentos mistos, de preto com branco, né? Negros com brancos, têm um sentimento de amargura para com os pais que lhes deram essa herança para a vida. Por essa razão, não houvesse outras, não deveria haver casamentos entre brancos e negros. Ou seja, ela está tentando dizer aqui o seguinte, que se um branco casasse com um negro, uma branca com um negro, os filhos iriam sofrer. E os filhos iriam culpar os pais. Pois é, quem mandou o senhor casar com uma negra? Ou a senhora casar com um negro? Eu estou pagando o pato hoje aí, o bullying, tudo. Ela não podia interferir nisso, ela tinha que ensinar outra coisa e não se adequar ao pensamento da época. Exato. Olha aqui, Mensagens Escolhidas, volume 2, isso aqui é muito importante. Olha, Mensagens Escolhidas, volume 2, ó. Nenhuma animação deve ser dada a casamentos desta espécie entre o nosso povo. Veja bem, que o irmão negro se case com uma irmã negra, que seja digna, que ame a Deus e guarde seus mandamentos. Que a irmã branca que pense em unir-se a casamento com o irmão negro se recuse a dar tal passo, pois o Senhor não está dirigindo nessa direção. O que você acha, Ricardo? O Adam é advogado, o que você acha disso aqui? Racismo puro. Infelizmente sim. Como o senhor falou, ele deveria estar além do tempo dela e não ensinar esse tipo de injustiça, porque isso é uma injustiça. Lembrando que ela falou que tudo que ela ensinava não era dela. Era dela. Era de Deus. De Deus, exatamente. Será que Deus fez isso? Não acredito. Eu tenho amigos, alguma. irmãos na nossa comunidade, irmãos de cor, são excelentes pessoas. Maravilhosas, não tem nada a menos que o branco. Jamais. Agora, ela ensinou isso. A amálgama, é o último ponto que eu vou tocar aqui, a amálgama. Até os nossos dois lá, se quiser se preparar para chegar aqui antes de terminar, 5 minutos. Né? Amálgama, cruzamento de homens e animais. Olha só. Mas se há um pecado acima de todo outro que atraiu a destruição da raça pelo dilúvio, foi o aviltante crime de amálgama de homem e besta, sexo entre homem e animal, que deturpou a imagem de Deus e causou a confusão por toda parte. Ela diz que houve isso. Toda espécie de animal que Deus criou foi preservada na arca. As espécies confusas que Deus não criara, resultantes da amálgama. Então ela dizia que aquilo era praticado. Foram destruídas pelo dilúvio. Desde o dilúvio, tem havido amálgama entre homem e besta, como pode ser visto nas quase infindáveis variedades de espécies. Eu nunca vi uma pessoa ou um ser que resultou de um cruzamento do homem com o animal. E ela diz que tem havido. Ela disse que Jerusalém jamais seria reconstruída. Em 1948, Jerusalém foi reconstruída, se tornou, né, Israel se tornou possessão dos judeus. Em 1967, Jerusalém veio para a mão dos judeus. E ela disse que isso não ia acontecer. Vi também que a velha Jerusalém jamais seria reconstruída e que Satanás estava fazendo o máximo para levar a mente dos filhos do Senhor para essas coisas agora, em tempo do ajuntamento, impedindo-os de dedicar. Quer dizer, alguém estava falando, não, ainda vai acontecer, Israel vai voltar para sua terra, Jerusalém vai ser reconstruída antes da vinda de Yeshua, e ela foi em cima. Está querendo tirar o ânimo de nós que estamos esperando Jesus chegar agora. Exato. Eles estão dizendo isso, são enganadores. Não eram enganadores, era ela que estava equivocada. Então, gente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nem todo profeta que surgiu teve má intenção. Eu não estou dizendo que essa senhora era má. Sim, é verdade. Foi dado corda para ela. Agora, cabe a vocês que creem assim, vocês avançarem na sua restauração espiritual.
muitas vezes querem guardar o sábado, não são israelitas. Eu tive a oportunidade de ver um homem falar ontem ainda, e o povo dele era o povo de Israel. Como? Eu falei lá no banco, mas como que você está dizendo que esse povo, o povo de Israel? Exato. Hã? Não tem sentido. Né? Então, aqueles que querem guardar o Shabat, não fique parado nisso. Eu falei num programa anterior que o sábado não é dado para os gentios. É um sinal entre Deus e Israel. Sim. Então, aqueles que guardam o Shabat devem avançar para se unir ao povo de Israel. Sim. Avançar o seu processo de conhecimento. Precisa ser enxertado na oliveira. Enxertado na oliveira. Fundamental. Um minuto ainda. Um minutinho ainda. Então, se você é uma pessoa que guarda o Shabat, de qualquer religião que seja, o Shabat é para o povo de Israel. Tá? Quando você está cumprindo o mandamento de Israel, você está se apoderando de uma coisa que não é sua. Exato. É como você dissesse, não, eu sou casado com a sua mulher, com a minha. Eu falo, não, mas cadê a certidão de casamento sua que prova que você é casado com a minha mulher? Verdade. A minha está aqui. Deus deu o sábado para o povo de Israel e não para as nações. As nações poderão ter o Shabat, sim. Você quer guardar o Shabat, mas continue a sua caminhada. Não fique parado no tempo. Não feche os olhos. Exato. E abraçar a aliança do Eterno, né? Fundamental. Abraça a aliança do Eterno, né? Então vamos, chega rapidinho aqui, rapidinho. Os nossos dois participantes, só para marcar a presença aqui, da Ação Shalom pessoal. Shalom. Shalom Lekulam. Aí estão. Você não dá aparecendo. Aí, tá aí os dois. Shalom a todos. Muito obrigado. Shalom para todos. Até o Shalom a próximo vocês, domingo, até se o Deus próximo. quiser. Shalom, shalom. Shalom a todos.